Eu vou convidar-te a abrir a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, o texto que nós já estivemos a ler durante o culto. Nossa leitura será do versículo 3 até ao versículo 14. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até ao versículo 14. Mas antes de nós entrarmos para o texto, eu quero vos levar a pensar um pouco. Todos aqui vivem no mundo, não é? E esqueçam aquela linguagem do evangeliquez que o mundo é o sistema perdido. Todos vivem no mundo, certo? Não, alguns não vivem, alguns são tão santos que não vivem. Todos nós vivemos no mundo e por isso estamos sujeitos também a algumas regras que o mundo nos traz. Agora, nós precisamos separar. E é porque nós vivemos no mundo e porque nós estamos constantemente envolvidos com aquilo que é a vivência que a sociedade nos traz, que muitas vezes transportamos conceitos para dentro daquilo que é o Evangelho, que nada tem a ver com o reino de Deus. Por exemplo, se eu vos perguntar o que é que vocês entendem por bênçãos, vocês agora não vão falar porque quando estamos na igreja todos são espirituais, não é? Mas a verdade é que quando nós pensamos em bênçãos, e porque nós estamos bem envolvidos com a sociedade, nós pensamos que bênção muitas vezes são bens materiais. Então, aquele irmão que tem um carro bom, aquele é abençoado. Aquele irmão que tem um trabalho bom, que tem uma vida boa, ele é abençoado. Não fiquem com medo, tá bom? Não estou a dizer que isso é mau. Ter um carro bom, ter uma vida boa, procurar o melhor para a tua família, não é mau. A questão é, o que é que a Bíblia nos fala sobre aquilo que deve ser a primeira bênção das nossas vidas? Esta semana, para muitos, foi uma semana de novidades. Se eu olhar aqui para os jovens e perguntar, porque eles maioritariamente estão desse lado, esta semana houve um lançamento. Do que é que foi? Eles agora não falam. Como? Inquérito, não. Está vendo? Todos, quando estamos na igreja, é interessante que todos são espirituais, não é? Podem falar. Meu filho chegou para mim, eu estava a trabalhar no texto e ele disse assim: pai, já viste o lançamento da Apple? Quem não queria ter? Não parei de trabalhar, tá bom? Eu continuei a trabalhar, mas na minha primeira pausa eu fui lá ver. Vocês são santos demais, eu não, tá bom? Eu também queria o iPhone 13. Queria, tá bom? Mas a verdade é que essas coisas mexem conosco e muitas vezes transportamos para aquilo que é a nossa vivência no Evangelho. Porém, eu quero vos dizer, não tem nada de mal com isso, mas as primeiras bênçãos que Deus tem para as nossas vidas têm um alcance muito maior daquilo que é o material que nós experimentamos aqui nesta terra. Vamos olhar para o texto? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência.
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai, obrigado por palavras tão profundas, por palavras tão seguras. E, ó Deus, fala através delas aos nossos corações. E planta em nós essa segurança, que não depende de nós, mas somente de Ti e da Tua obra em nosso favor. No nome de Jesus. Amém. Um texto maravilhoso. Um texto que para muitos dos estudiosos não tem um paralelo nos escritos de Paulo. Apesar de ser apresentada como uma carta, como uma epístola, para muitos isso aqui é apenas um tratado teológico. E o apenas fica entre aspas. Porque a profundidade desse livro é enorme. Paulo está a escrever essa carta para uma igreja com muita importância na Ásia Menor. Uma igreja que não tinha dificuldades e por isso ele não está a escrever por alguma dificuldade teológica ou doutrinária, mas ele está a escrever apenas para dizer assim, olha, Deus vos chamou para que vocês vivam para o louvor da sua glória. E é interessante, vocês vão ver que ao olharmos para o texto está repartido em 3 bênçãos aqui, em que ele vai sempre terminar cada bloco desses 3 dizendo assim, para o louvor da sua glória. Olha o versículo 3, onde ele traz a introdução, ele diz, bendito, todo louvor, todo agradecimento, toda honra seja dada ao nosso Pai. Primeira coisa que nós precisamos ver aqui é que ele começa por nos trazer aqui a obra trinitariana de Deus. Ele vai dizer assim, olha, primeiro a Deus, o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos abençoou. Algumas traduções vêm aí e nos têm abençoado, mas o melhor seria nos abençoou, porque ele está a falar dos tempos passados. Nos abençoou com toda sorte de bênção. Entender esse texto, primeiro precisamos perceber o que é toda sorte de bênção. Como eu disse no início, nas nossas vidas, no nosso mundo, bênção muitas vezes são confundidos com aquilo que é o material. E vou deixar bem claro, não estou a dizer que o que é material não é bênção, sim senhora. Mas ele começa por dizer aqui, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. Encara essa toda a sorte como tudo aquilo que acontece com a permissão de Deus na tua vida. Mas ele aqui vai focalizar e vai dizer toda a sorte de bênção espiritual. E logo depois abaixo ele vai trazer 3 bênçãos. Que ele vai dizer, é isso que são as bênçãos que Deus tem derramado na tua vida, se já estás em Cristo. E eu vou tirar o se, porque Paulo está a escrever para uma igreja. Portanto, ele estava a escrever para quem? Para irmãos salvos em Cristo. Primeira bênção que nós podemos encontrar nesse texto está lá do versículo 4 até ao versículo 6. É uma bênção que para muitos é um bicho de 7 cabeças, que é eleição. Eu estou a ver algumas cabeças assim.
eleição. Mas para nós entendermos, nós precisamos perceber o contexto em que Paulo está a escrever. O texto vai dizer no versículo 4, assim como nos escolheu. Essa palavra aí, nos escolheu, que traz essa carga da eleição, tem sido confundida e tem gerado muito debate dentro do meio teológico, tá bom? Se você quiser debater sobre isso, depois podemos debater. Aqui não vamos debater, eu vou apenas trazer o que Paulo tinha em mente quando ele estava a escrever escolheu. Será que ele estava a trazer o debate que nós hoje vivemos entre aquilo que é o calvinismo e o arminianismo? Não. Na mente do judeu, na mente de Paulo, ele tinha apenas a perspectiva de que Deus é que operou todas as coisas. Eu costumo dizer assim, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. É Ele que arquitetou a salvação do homem perdido. É isso que Paulo quer trazer. E isso aqui, se você tem dificuldade em entender eleição, isso aqui deve ser uma doutrina que deve trazer regozijo ao teu coração, alegria ao teu coração. Porque o que Paulo está a dizer é que nós fomos eleitos por Deus. Portanto, a nossa salvação não depende de mim ou de você, mas depende daquilo que Deus já fez, que Ele mesmo escolheu. Vamos olhar. Mas a palavra escolheu envolve aqui 3 ideias. A raiz principal da ideia quer dizer enumeração. Portanto, muitas vezes ela quer dizer que rejeita alguns e aceita outros. Outras vezes, ele quer dizer que está a falar para si mesmo, ou por si mesmo. E é nessa última que nós precisamos entender essa frase aqui. Quando ele está a dizer, escolheu, ele está a dizer que Deus por si mesmo escolheu ter um relacionamento com o homem. Quando é que ele escolheu isso? O texto também vai nos dizer. Antes da fundação do mundo. Portanto, não dependeu de ti. O que o texto está a nos dizer é que no plano de Deus, Ele tinha tudo preparado e Ele escolheu o homem com quem Ele haveria de se relacionar. Não escolheu o cavalo, não escolheu o boi, não escolheu a baleia, mas escolheu quem? O homem. Como essa escolha se realiza, esse é o debate teológico, tá bom? E eu vou te trazer aqui uma proposta. Se você quiser, quando chegar na glória, pergunta para o Senhor. Porque Ele não revelou. E deixa-vos dizer, na mente de Paulo, na compreensão de Paulo sobre a eleição, ele compreende que quando os homens são confrontados com a manifestação da espantosa graça divina, olha o que o Paulo está a pensar. A única resposta justificável é a adoração. Essa é a mente de Paulo. Quer dizer, eleição, quando a pessoa é embanhada por aquilo que são os desígnios de Deus, a pessoa só pode responder com o quê? Com adoração. E não com explicação. Esse é o grande problema que nós temos. Nós queremos explicar tudo. Mas há coisas que Deus nos deu em que Ele não traz explicação. Ele não traz revelação. Eleição. Como é que se processa? Meus irmãos, se eu tivesse lá antes da fundação dos tempos, eu poderia vos dizer. Como não tive, não vou dizer. Eu só sei que para mim, essa é uma doutrina que me traz segurança. Porque se dependesse de mim e das minhas ações, como é que eu estava? Completamente perdido. Mas porque depende da obra de Deus, eu posso estar seguro. Porque nele eu tenho a segurança da salvação. O fim, o último da eleição, é o louvor da sua glória. Vê lá o versículo 5. Ele vai dizer, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o versículo 6 vai terminar, para o louvor da glória da sua graça,
Ele nos concedeu gratuitamente ao amado. Eleição, essa escolha que é feita por Deus. É preciso perceber que a ênfase da eleição não está na condição antes da queda. Por isso é que o texto vai dizer que Ele nos elegeu como, Ele nos escolheu como santos e irrepreensíveis. Quem pode se apresentar santo e irrepreensível perante Deus? A resposta do evangeliquez é: nós em Cristo Jesus, não é? Mas a verdade é que aqui, ainda que em Cristo Jesus, nós continuamos a lutar contra a nossa carne, como Paulo vai falar. Portanto, aqui quando ele está a dizer que nos elegeu santos e irrepreensíveis, ele está a dizer, está a alinhar com aquilo que o texto nos diz, que a escolha de Deus foi antes da fundação do mundo. Como é que Adão e Eva eram lá no Jardim do Éden? Eles eram santos e irrepreensíveis. E só depois que eles desobedeceram à ordem de Deus, é que eles deixaram essa condição. Portanto, o texto aqui não está a falar do debate que hoje nós vivemos teologicamente, mas está a falar de algo que Deus escolheu para a comunhão com o ser humano. A bênção seguinte é redenção. Se a eleição é operada por Deus Pai, aqui, como eu disse, a obra trinitariana bem visível, a redenção ela é operada em nós por meio da obra do Filho. A partir do versículo 7, ele então vai dizer, e é interessante a ligação que ele vai fazer nessa comunhão entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, sempre. No qual, no Filho amado, temos redenção pelo seu sangue. A palavra redenção, precisamos parar para entender, porque nós hoje não compreendemos. E, aliás, algumas traduções hoje já começam a tirar algumas palavras que trazem muito significado ou muito sentido àquilo que o autor quer trazer. Redenção é o ato de alguém pagar o preço por um escravo para libertá-lo. E talvez nós não compreendamos bem, porque a nossa ideia de escravidão é aquela que nós temos dos tempos mais recentes. Atenção que no contexto aqui, muitas pessoas muitas vezes se davam para a escravidão, tá bom? No Império Romano, professores, médicos, quando tinham dificuldade financeira, eles davam-se como escravo para pessoas mais abastadas também, para que eles pudessem continuar a viver. Então, muitas das vezes, depois de muito trabalho, eles pagavam pela sua própria libertação. Mas aqui, no texto bíblico, ele está a falar da nossa escravidão no pecado. Portanto, redenção aqui é a figura do resgate que foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde no derramamento do seu sangue, nossos pecados foram perdoados. Libertos da escravidão do pecado pelo precioso preço do sangue de Cristo, de Cristo Jesus. Redenção, aqui ele não está a falar somente desse ato forense que acontece no derramamento do sangue de Jesus, onde aí então os pecados foram perdoados, mas ele está aqui no texto, é muito mais profundo, porque ele está a falar na sua completude. Ele está a falar aqui, olha, essa bênção da redenção contempla não só a morte de Cristo na cruz, mas também o perdão dos teus pecados, aqui e agora. A tua vida, aqui e agora. Mas que terminará no dia de Cristo, quando Ele vier e levar a sua igreja, porque aí sim a redenção será completa. Porque a redenção também precisa ser entendida, como algo que restaura aquela condição inicial da eleição. E qual era a condição inicial da eleição? Santos e irrepreensíveis.
Portanto, quando o texto está a dizer aqui redenção, ele está a dizer assim, olha, Deus vai operar, Deus está a operar na vida de vocês, ou crentes de Éfeso, essa restauração até que se complete no dia de Cristo. Olha para o texto, o que é que diz? Que Deus derramou abundantemente, versículo 8, sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O texto está a nos dizer, Deus está a operar essa redenção, mas de maneira completa. Talvez tu não consigas compreender agora, porque ainda lutas com o pecado. Mas a certeza que o texto está a nos trazer é de que a redenção em Cristo um dia será completa. Um dia serás apresentado como santo e irrepreensível. E isso não será aqui, tá bom? Se você encontrar alguém que diz assim, já estou restaurado, pode atirar pedra nela e diz que fui eu que disse. Porque ele é mentiroso. A restauração completa só será na glória com Cristo. O texto vai nos dizer que a redenção também produz sabedoria e prudência. E aqui essas duas palavras têm a ver com conhecimento daquilo que são os mistérios de Deus para a salvação, mas também para uma vida prática. Ou seja, não adianta tu seres redimido apenas, tu receberes a bênção da eleição, se tu vais viver uma vida que não está alinhada com essa prática. Portanto, sabedoria e prudência têm a ver com conhecer as doutrinas cristãs, conhecer os ensinamentos bíblicos, mas também vivê-los na prática. Aquilo que nós estávamos a ouvir hoje de manhã também aqui sobre o testemunho. Viver testemunhando não porque eu ouvi falar, mas porque eu vivo e eu sei o que é. O texto continua no versículo 10 e vai dizer assim, olha, vocês foram redimidos. E essa redenção tem o propósito também de fazer convergir nele, trazer tudo a uma só declaração, ser ou tornar-se um elemento subordinado a um único elemento primário. Ele está a dizer, em Cristo, tudo no céu e na terra será colocado aos seus pés. Com o ato da redenção, o que Cristo está a fazer, o que Deus está a operar, é trazer tudo. E essa aqui é outra coisa profunda que nós temos aqui. Como é bom, em Cristo Jesus, quando o texto está a dizer, nós vamos ser irrepreensíveis e santos. Lembrem-se que no Éden, todas as consequências que a criação teve, foi por quê? Por causa do pecado do homem, de Adão e Eva. E o texto está a dizer assim, olha, na redenção, tudo será restaurado por causa de Cristo. Aqueles que gostam de agricultura, aqueles que gostam de plantar, imagina plantar sem ter ervas daninhas a crescer. Como será bom. É o que o texto está a dizer aqui. Aqueles que têm preocupação com o ambiente, o texto está a dizer aqui, ó, em Cristo Jesus a redenção será completa. Não haverá mais nenhum tipo de distúrbio, nem na criação. Por quê? Porque tudo estará aos seus pés. E ao estar aos seus pés, mais uma vez, esse bloco da redenção vai terminar dizendo assim, porque o fim único é que Ele seja louvado e glorificado a todo o tempo. Versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. A terceira bênção que o texto nos traz é a da certificação. Está lá entre os versículos 13 e versículo 14.
Ele vai dizer, em quem também vós quem? Aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que estão em Cristo, crentes de Éfeso, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eleitos, redimidos e selados. Que segurança. Selados, e aqui o sentido é que o selo era usado como garantia, indicando propriedade exclusiva e também correção de conteúdo. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, vocês ouviram e vocês foram selados. Vocês foram declarados propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, vai falar mesmo disso. Vós sois nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. E é interessante essa última parte. O selo, para aquela altura, também representava correção do conteúdo. O que a redenção fez? Corrigiu o pecado em nós, pago pelo preço de Cristo, mas que um dia nos trará de novo a primeira condição que Adão e Eva experimentaram: santos e irrepreensíveis perante Deus. E o versículo 14 vai dar mais força a isso quando vai dizer: o qual é o penhor da vossa herança. Está dizendo assim, olha, vocês aceitaram, vocês foram redimidos, vocês estão em Cristo. E esse Espírito Santo é a garantia da vossa herança. E que herança é essa? A esperança da vida eterna com Deus. Esperança que na Bíblia, ou nos termos teológicos, não é aquela esperança que nós vemos muitas vezes no dicionário ou que as pessoas lá fora falam. Eu espero, por exemplo, eu vos disse que eu vi o evento da Apple, não é? Então eu espero ganhar um iPhone 13. Eu estou em conversações com meu filho que falou sobre a apresentação para ver. Eu espero, provavelmente não terei. Mas a esperança que aqui é dita não é essa. É uma garantia de que teremos e ninguém poderá tirar de nós essa esperança. Ele está dizendo assim, olha, nele vocês têm o penhor. A palavra penhor aqui, a figura, é de alguém que ia e pagava algo para garantir a compra. Ninguém mais poderia comprar. Deixa eu vos dizer, o termo grego aqui não tem a ver com a realidade dos nossos tempos, tá bom? Então eu vou trazer para a realidade do nosso tempo. Porque naquele tempo, alguém iria e falava assim, olha, eu quero comprar isso. E eu vou deixar aqui um dinheiro adiantado como penhor. Como naquele tempo a palavra valia muito, isso significava que estava vendido. Porque no dia lá estipulado, o homem chegaria e pagava. Então estava seguro. Nos nossos dias, para nós compreendermos, eu vou usar a figura da carta de crédito. Não sei se vocês conhecem, mas nos grandes negócios, o comprador vai ao seu banco, o seu banco emite uma carta dizendo que ele tem fundos para essa compra e ele apresenta para o vendedor. O vendedor automaticamente entrega, porque ali ele tem a garantia de que ele tem dinheiro para pagar essa compra. É isso que o texto está a dizer. Ele está a dizer que o Deus que operou eleição em vós, operou redenção, Ele mesmo, por sua vontade, garantiu a tua salvação. E é por isso que eleição, redenção e aqui certificação no seu todo deve trazer alegria aos nossos corações.
Porque o texto está a nos dizer aqui, ó, Paulo está a dizer aos Efésios e está a dizer a nós aqui hoje, se tu estás em Cristo, regozija-te. Por quê? Porque a tua salvação está segura não em ti, mas no Deus que operou salvação em ti. Não posso sair daqui sem falar sobre a nossa responsabilidade. A nossa salvação está segura em Deus, sim. Mas nós precisamos também caminhar para a santidade que nós somos chamados. Portanto, ao sair daqui, por favor, não vá para casa dizendo assim, agora eu vou aprontar todas, porque eu já estou salvo em Cristo e... Não. O texto não está a dizer isso. O texto está a dizer aqui, ó, presta atenção. 3 bênçãos tu recebeste de Deus. Ele operou em ti. Eleição, redenção e certificação. Se você quiser, e a Bíblia muitas vezes faz isso, nós não compreendemos, mas ela enumera várias coisas e depois coloca num bolo só, tá bom? Ele está dizendo assim, Deus operou salvação na tua vida. Por isso agora caminhe de acordo com essa salvação que tu recebeste. A garantia é que ninguém mais te vai tirar. João 10, 28 e 29 vai dizer assim, olha, as minhas ovelhas são minhas, conhecem a minha voz, fui o Pai que mas deu e ninguém as arrebatará da minha mão. A pergunta que nós precisamos fazer, você já recebeu essas 3 bênçãos? Você pode estar seguro de que estás em Cristo e ninguém vai te arrebatar da mão do Pai? Não faz sentido fazer essa pergunta, Ezequiel. Faz todo sentido. Porque o que o texto está a dizer não está a falar sobre a tua frequência na igreja, sobre ter nascido num lar cristão, sobre aquilo que tu fazes, mas está a falar do teu relacionamento com Deus. Eu focalizei aqui que o que o texto está a nos dizer é que Deus, na sua operação, quer restaurar aquele que era a condição primária para nos tornar como? Santos e irrepreensíveis. E isso é feito por meio de um relacionamento. Isso é feito por meio de um acordo. O preço foi pago, mas tu precisas declarar que pela fé tu crês que aquela morte, o sangue vertido na cruz do Calvário, foi para a remissão dos teus pecados. E isso não se faz com tradicionalismo. Isso não se faz com aquilo que tu fazes desempenhando um cargo ou fazendo coisas na igreja. Isso não se faz com a tua vida, porque os teus pais já são crentes e sempre foram da igreja. Isso se faz individualmente. Nem sou eu que vou fiscalizar a Leida sobre o seu relacionamento com Deus, nem é a Leida que vai fiscalizar o meu. Claro que na caminhada nós somos cúmplices. E muitas vezes a Leida vai dizer assim, Ezequiel, falhaste. Ou outro irmão meu vai dizer, falhaste. Mas aqui a responsabilidade é pessoal. O relacionamento é entre ti e Deus. A pergunta é, será que você já experimentou essa bênção da salvação verdadeiramente? Ou você tem vivido apenas aquilo que são os tradicionalismos, aquilo que é a religiosidade, e pensando que o facto de vir à igreja, de estar aqui com os irmãos, de ser bem relacionado, significa estar salvo? Eu vou voltar à introdução. Eu comecei por dizer que nós vivemos nesse mundo. Onde muitas vezes somos
dirigidos pelo materialismo e pelas coisas que acontecem. No entanto, também focalizei. Não tem nada de errado você querer o melhor para ti. Queira sim o melhor. Sonhe. Trace planos. Queira o melhor. Mas faça isso sempre com a plena consciência de que isso é resultado das bênçãos anteriores em Deus. E tudo mais deve ser feito para o louvor da glória de Deus. Querido, se você quer o iPhone 13, queira, mas não faça disso o centro da tua vida. Viva para o louvor da glória de Deus, alegre, porque Deus operou salvação na tua vida. E isso durará para toda a eternidade. E não se alegre com o último carro elétrico que saiu que tu queres adquirir. Não se alegre com a casa boa que tu queres ter. Não se alegre com o iPhone 13, ou seja lá o que for. Não se alegre com uma família bonita. Em primeiro lugar, alegre-se com a salvação que Cristo operou na tua vida. E tudo mais passa a ser consequência dessas bênçãos. Se você ainda não experimentou ou não compreendeu essas bênçãos que Deus opera, nós também como igreja queremos te dizer: Deus quer operar essa bênção na tua vida. Então somente tu precisas reconhecer. E reconhecer por quê? Porque como nós vimos, Deus, desde os tempos passados, na eternidade passada, Ele escolheu o relacionamento com o homem. E o relacionamento era perfeito, por isso é que o texto vai dizer, santos e irrepreensíveis, não tinha mácula nenhuma. Em Adão e Eva tudo estava perfeito. E se você for olhar para o livro de Gênesis, o texto vai dizer, tudo era muito bom. Mas quando Adão e Eva pecaram, houve uma quebra. Agora deixa eu te dizer, Deus não foi pego desprevenido. Porque o texto aqui está a nos dizer que desde a eternidade passada, Deus já tinha previsto a restauração desse relacionamento com o homem. Por que é que você precisa afirmar a tua fé? Porque Deus fez tudo perfeito. O pecado veio, quebrou essa perfeição. Mas Deus, na sua graça, e por isso o louvor tem que ser dado a Ele. Ele trouxe Jesus Cristo e preparou restauração para a tua vida e para a minha vida. E por isso Jesus veio, viveu uma vida santa, irrepreensível, sim, Ele. Porque era preciso alguém que vivesse essa vida irrepreensível para pagar o preço do pecado, para nos libertar da escravidão do pecado. Ele viveu uma vida santa. Foi levado até a morte, e morte de cruz. E na cruz, onde ele morreu inocente, ele derramou o seu sangue para que o meu e o teu pecado fosse perdoado. Morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E o que ele te chama é: aceita esse sacrifício que foi feito por ti, para que tu possas viver essa esperança. Porque se Ele ressuscitou, se estiveres em Cristo, tu também podes ressuscitar para a vida eterna e para o louvor da glória de Deus. Você ainda não experimentou isso. Se você não compreende essas bênçãos, eu quero te convidar. Venha ter conosco. Venha conversar conosco. Nós teremos todo o prazer de te ajudar nessa caminhada. Agora deixa eu deixar claro, tá bom? Nós somos uma comunidade de pessoas falhas também. Mas estamos a ser redimidos. E temos a certeza de que no dia de Cristo nós compareceremos perante Ele. Irrepreensível. Venha ter essa certeza também. Esse é o nosso convite. Que Deus nos abençoe. Pai, ajuda-nos a viver alegres.
com a consciência de que o Senhor operou salvação nas nossas vidas. E que a cada dia, o nosso viver possa ser para o louvor e para a glória do Teu nome. E, ó Deus, se há entre nós alguém que ainda não experimentou essas bênçãos, que ainda não as compreendeu, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa incomodá-lo a todo momento, para que ele possa chegar a essa certeza. E dá-nos, ó Pai, toda a liberdade para podermos ajudá-lo a caminharmos juntos nessa vida cristã. Nós oramos no nome de Jesus.